Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da grande quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará
para onde não queres ir? Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse terceiro domingo de Páscoa, nós meditamos a terceira aparição de Jesus glorioso ressuscitado. Muitos aspectos teológicos, catequéticos para nossa reflexão, que não dá tempo de fazermos aqui, mas deveríamos aprofundar e debruçar nessas belas palavras para o nosso conhecimento e a nossa vida. Mais uma vez, Jesus pega e distribui, Ele parte, Ele dá graça a Deus com os dons do pão, com os dons do peixe. Mas é interessante que os discípulos estão pescando, trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. Essa noite tem um significado teológico que não significa o tempo, mas a ausência de Jesus. Quando falta Jesus, sempre é treva na nossa vida. Jesus, quando presente, é luz, pois Ele que dá sentido à nossa vida. Com Jesus está garantido o sucesso da missão. Jesus então pede para lançar a rede à direita da barca. Eles lançaram e apanharam muitos peixes. Diz o texto sagrado que era 153 grandes peixes, que também tem um símbolo catequético representando as espécies grandes de peixe daquela época, mas no sentido da totalidade do mundo até então conhecido, que a palavra de Deus é para todos. Por isso que no final do Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, nós somos convidados a lançar a palavra não para um grupo restrito, não só para aqueles que estão conosco, da nossa amizade, da nossa familiaridade, mas a todos, mas anunciar a palavra com convicção, com ousadia, com coragem, com fé, com graça e santidade. A evangelização não é imposição goela abaixo das pessoas de doutrina, mas é um anúncio de Jesus Cristo. E esse anúncio é para todos, porque Jesus Cristo veio para todos. E quando Jesus está conosco, está garantido o sucesso da missão. Pedro escuta falar que é o Senhor pelo discípulo amado, joga no mar porque estava nu, quer dizer, despido da graça de Deus, pois ele negado Jesus na sexta-feira santa por 3 vezes. Aqui a reconciliação. Por 3 vezes Jesus pergunta se ele o ama e ele diz que sim, também de maneira convicta, de maneira muito firme. Jesus então diz: apacenta minhas ovelhas, e termina o Evangelho dizendo: segue. Para recebermos a missão da igreja, deveríamos também responder por 3 vezes. Significa com a nossa vida inteira. Se nós amamos Jesus, podemos ser padre, porque vamos amar as pessoas. Se nós amamos Jesus, podemos ser bispo, porque vamos amar as pessoas, vamos amar a igreja. Se nós respondemos positivamente que amamos o Senhor, podemos ser diácono, porque vamos amar a igreja, vamos amar o povo. Para assumir um trabalho na catequese, na evangelização, na música, em todos os ministérios e serviços da igreja, precisamos ter muito amor no coração e esse comprometimento com nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos dá essa graça do seguimento, essa sabedoria, esse discernimento e também esse verdadeiro amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, subestimando os
Senhor.